E hoje a gente vai começar com o primeiro capítulo, uma nova dimensão de percepção cósmica. Para a vossa iniciação de Capricórnio no caminho do coração. Cada uma dessas hierarquias solares também tem um hierarca, né? Tem um mestre ascenso, ou um ser cósmico, um arcanjo que é responsável por manifestar aquela energia para o planeta Terra, né? Para as evoluções que estão aqui. E o hierarca de Capricórnio, da linha 12 do relógio cósmico, é o grande diretor divino, que vocês estão vendo aí na imagem. E cada um desses capítulos, o mestre Ascenso Lanello deu um título, assim, né? Além desse título, uma nova dimensão de percepção cósmica, ele elencou 2 atributos para cada um desses capítulos, né? Os atributos relacionados a esse primeiro capítulo são preparação e edificação. Né? Acho que atributos relacionados ao propósito do capítulo, ao propósito dessa iniciação, né? Então, a primeira iniciação tem o propósito de nos preparar e nos edificar. Vamos dar início. Para vos preparar para o ritual da ascensão na luz, por meio dos fogos aceleradores da Mãe do Mundo. Caros amigos da luz da liberdade, eu venho para renovar a antiga aliança, para te rodear com o manto envolvente da minha imortalidade, para te envolver nas espirais de minha consciência imortal e para enredar a minha consciência com a tua. Para aqueles que entraram recentemente para o rebanho dos ensinos dos mestres ascensos, que escutaram o chamado da grande fraternidade branca e que responderam à chama da Mãe, eu digo: saudações em nome do Cristo ressurrecto. Que você seja tornado íntegro. Bem-vindo ao nosso lar e morada, ao retiro da Espiral da Ressurreição em Colorado Springs, à Mother House em Santa Bárbara, à Universidade dos Mestres Ascensos. E, sobretudo, bem-vindo aos ensinamentos dos Mestres Ascensos, que foram preservados para você por meio de nossa missão. O Conselho de Darjeeling da Grande Fraternidade Branca me pediu para preparar uma série de pérolas de sabedoria para a vossa edificação, para a preparação e aconselhamento de vossas almas. Pois a hierarquia está preocupada que o remanescente dos filhos e filhas de Deus sobre o planeta sejam energizados com as correntes do ciclo aquariano e da nova era. Que aqui e ali pelo corpo planetário, aglomerados de portadores de luz se reúnam para a intensificação das espirais da vitória nestas horas finais de testes, tribulações e, sim, de tentação. Então aqui, novamente, a gente está vendo esse aspecto de o mestre estar vindo para trazer uma carga de luz, trazer uma dispensação, né? Trazer, da mesma forma que o mestre Moria tinha colocado, trazer as correntes do ciclo aquariano e da nova era, né? Por isso que o Conselho de Darjeeling pediu a ele para que ele viesse e trouxesse esses ensinamentos, né? Essas pérolas. E aqui ele está deixando um pedido a nós para que nós nos reunamos para a intensificação das espirais da vitória nessas horas finais de testes, tribulações e sim de tentação, né? Nós estamos vivendo um momento bem intenso, né? A nível mundial, desde a época em que foram dados esses ditados, em 71 ou 72, não sei exatamente que ano que foi. A Nela acendeu em 71 e os ditados foram dados logo depois, né? Mas essas tribulações, esses testes, essas dificuldades permanecem até hoje, né? É o final de uma era, isso leva um tempo, né? Não é questão de 4, 5 anos. E nós estamos aí ainda hoje lidando com isso, né? Por isso que é tão importante nós estarmos aqui, cada uma que está aqui presente está sendo parte de um trabalho de ancorar essa luz, né? E de expandir essa luz para que ela possa alcançar mais pessoas, né? Muito importante a gente se reunir, né, no mesmo horário, com um pensamento focado no mesmo propósito. Dessa forma a gente abre um espaço para os mestres poderem atuar nesse mundo e reverter essas situações mundiais que precisam de intercessão. Nós estamos determinados pela graça de Deus em ativar a consciência do feminino divino sobre a Terra, em organizações,
e nos grupos e sociedades mais inesperados. Conforme, portanto, respondeis aos fogos aceleradores da Mãe do Mundo, também intensificareis a ação de minha chama, de meu ser e de minha consciência bem no meio de vós. Agora mesmo eu estou fundindo a realização de minha consciência crística com o teu próprio Santo Cristo pessoal, para que minha consciência, reforçando a de tua mente superior, possa prover a ponte, por meio da qual esse mortal possa se revestir de imortalidade, para que o corruptível possa se revestir de incorruptibilidade. Então, o Mestre está nos dando uma dádiva preciosa, né, de fundir a sua consciência com a nossa e trazer o incremento da sua própria realização crística para que nós possamos absorver isso, né? Então vamos aproveitar esse momento e absorver no fundo dos nossos corações essa energia que o Lanello está nos dando, né? E todo o amor que ele tem por nós e a vontade que ele tem de ver a gente triunfar, né? De ver a gente se tornar imortal. Sair da condição de mortalidade e se revestir de imortalidade. Então ele vem com esse impulso de luz do seu próprio corpo causal para reforçar a consciência crística em nós, né? Esse também é o propósito de todos esses ensinamentos que virão, né? Para que a gente realize a consciência crística de forma mais plena, em todos os seus aspectos, né? A gente vai passar por todos os aspectos. Esse aspecto que nós estamos lidando hoje, que é a iniciação de Capricórnio, está muito ligado ao aspecto do poder divino, né? Na ciência do relógio cósmico isso é colocado. Cada linha do relógio tem um atributo correspondente, né? No caso de Capricórnio é poder divino. É a energia do pai, né? Então o Lanello aqui está vindo como um pai amoroso que quer nos dar um empurrão assim, para nós conseguirmos chegar na nossa meta. A translação da alma dos planos da Mater para os planos do espírito é acompanhada de uma força liberadora, uma luz solar que eclipsa toda a escuridão, derretendo os elementos do subconsciente com um calor fervente, repolarizando os próprios átomos e moléculas do ser no molde divino, que é aquela perfeição da alma, a verdadeira natureza do próprio ser. Aqui está uma questão importante, né? Por que a gente passa por essas iniciações, né? Qual que é o propósito da gente realizar a consciência crística? Está colocado aqui, a gente fazer a transição do plano em que a gente está, que é esse plano da matéria, para o plano do espírito, né? Se unir de volta a Deus, retornar à casa. E conforme a gente vai passando essas iniciações, subindo esses degraus, é liberada uma força que consome, né? Consome esses elementos do subconsciente que nos atrapalhavam, repolariza os átomos e moléculas do ser, né? Tanto na parte física quanto emocional, mental, etérico, memórias, e transforma tudo aquilo que não está em alinhamento com o divino, por meio desse fogo consumidor, de volta no molde divino segundo o qual nós somos criados no princípio, né? A imagem e semelhança de Deus. Nas palavras de Lanello, aquela perfeição da alma, a verdadeira natureza do próprio ser, né? Criada à imagem e semelhança de Deus. E aqui a imagem que eu escolhi é a do fluxo em forma de 8, que representa justamente isso, né? A parte de cima representa o espírito e a parte de baixo a matéria, né? E o ponto no centro a gente pode identificar com o nosso coração, né? Que é o elo por meio do qual o que é material pode se espiritualizar e aquilo que é espiritual pode se manifestar na matéria, né? Então, a imagem simbólica desse processo de realização da consciência crística. E o Cristo é justamente essa consciência que está no nexo da cruz, né? Que está nesse ponto onde o espírito se une à matéria, né? Ele é o mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus falou isso. Ele estava querendo dizer que era o Cristo em Jesus falando, significando o quê? Que só quem é cristão vai viver a Deus? Não exatamente, né? Na verdade, o que ele estava querendo dizer é que o Cristo que em Jesus falava, que é essa consciência do Filho de Deus, que faz esse papel de mediador, né? Ele se coloca exatamente nesse ponto intermediário entre o espírito e a matéria, e ele manifesta uma ponte por meio da qual
nós podemos acessar o espírito. Aquilo que é material pode acessar o espírito e aquilo que é espiritual pode chegar à matéria, né? É a mesma coisa que o Lanello falou no slide anterior, né? Para que ele possa prover uma ponte por meio da qual o mortal possa se tornar imortal. Né? A consciência crística é essa ponte. Né? E o mestre que já ascendeu desempenha o papel do Cristo manifestado para nós, para nos ajudar a desenvolver essa consciência crística e manifestá-la.